boa tarde. Seja bem-vindo à Assembleia Geral. Na véspera do debate do Estado da Nação, propomos fazer um balanço dos 4 anos da legislatura. O Governo e os partidos vão debater o Estado da Nação amanhã no Parlamento. A discussão será centrada na avaliação do trabalho do Executivo. O programa da Troika e a austeridade deverão marcar aquele que será o último debate da atual legislatura. Em 4 anos, o que mudou em Portugal? A resposta a esta e outras perguntas vai guiar o debate do Estado da Nação. Do lado do Governo, a mensagem é de uma missão cumprida. Apesar de uma legislatura atribulada, a coligação sobreviveu até ao fim, com um programa de ajustamento às costas. Pedro Passos Coelho encerra o mandato com os principais objetivos da agenda política praticamente cumpridos e com números para apresentar. Em 2010, antes da intervenção da Troika, o déficit orçamental roçava os 10%. No ano passado, ficou-se pelos 4,5%. A meta para 2015 é de 2,7%, dentro dos parâmetros do Tratado Orçamental, sendo que ainda não é certo que seja atingido. Um equilíbrio que, a acontecer, será alcançado à custa das receitas extraordinárias do pacote de privatizações. Entre 2011 e 2014, voaram das mãos do Estado empresas como a EDP, a REN, a ANA, a Fidelidade e os CTT. No total, os cofres públicos arrecadaram 9.300 milhões de euros. Outra das bandeiras do Executivo é a redução do desemprego. O pico foi atingido no primeiro trimestre de 2013, com 17,5%. Um número negro que foi caindo. No primeiro trimestre deste ano, situava-se nos 13,7%. Mas em 4 anos, o país perdeu quase 300 mil empregos e quase o mesmo número de habitantes para a imigração. O governo não vai escapar, por isso, ao confronto com outros números menos brilhantes. A dívida pública disparou de 111% do PIB em 2011 para mais de 129% no início deste ano. Do lado da balança comercial, as exportações cresceram pouco mais de 1.000 milhões de euros em 4 anos, enquanto as importações até aumentaram. A receita fiscal atingiu valores recorde. Para a história ficará o enorme aumento de impostos anunciado pelo então Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, no final de 2012. O mesmo ministro que menos de um ano depois se demitia do cargo. A 2 de julho de 2013, Maria Luísa Albuquerque assumia a pasta das Finanças numa nomeação que deu origem à demissão irrevogável de Paulo Portas e ao período de maior tensão dentro do governo. Meses antes, já Miguel Relvas tinha posto um ponto final à sua passagem pelo Executivo devido ao caso da licenciatura. Em 4 anos, o governo não escapou à contestação popular. 12 de março e 15 de setembro ficarão na lembrança como os dias em que o povo saiu à rua para dizer basta à austeridade. A coligação travou ainda um braço de ferro com o Tribunal Constitucional, que, ao chumbar diplomas prioritários para o governo, ganhou o estatuto de defensor aos olhos da opinião pública. Do lado da oposição, não há dúvidas, o país está pior do que há 4 anos, com a destruição do Estado Social. O último debate do Estado da Nação da legislatura arranca às 15 horas desta quarta-feira. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: que balanço faz do Estado da Nação? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, também através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página de Facebook do Diário Económico. É nosso convidado Norberto Rodrigues, comentador habitual do Assembleia Geral às terças-feiras. Boa tarde, Norberto, obrigada. Na véspera do debate do Estado da Nação, que balanço é possível fazer? Que avaliação podemos fazer do estado do país? O convite que eu faço para este balanço é o seguinte, mas antes disso, há 2 tipos de balanços que podem ser feitos. Um balanço é o nosso olhar para a realidade. Portanto, nós somos cidadãos, andamos por aí e temos um olhar para a realidade. Ou então, um olhar suportado em números, porque o nosso olhar para a realidade é um olhar subjetivo, no sentido em que nós
vemos muitas vezes aquilo que queremos ver. E, portanto, os números são talvez aqueles que despem os olhares mais ideológicos, mais partidários e vão, tanto quanto é possível a objetividade, porque muitas vezes os números não registam tudo aquilo que acontece, por questões, inclusive, da capacidade administrativa de registar estatisticamente determinado tipo de fenómenos. E, portanto, a opção que sigo é pegar nos números que várias fontes publicam, desde o INE ao Banco de Portugal, à GNR, etc. Portanto, há por aí às associações que se dedicam às questões, portanto, da pobreza, etc. Portanto, relativamente ao Estado-nação, a primeira questão é talvez pegarmos nas categorias que são estruturais e que foram abordadas na peça. Por um lado, a questão da dívida e, portanto, a frieza dos números diz-nos que, no início, quando este governo tomou posse, a dívida estava em 112% do PIB e, neste momento, está em 130%. O déficit, o que nós vemos é que continua elevado. Ou seja, as metas têm sido atingidas, mas à custa de receitas extraordinárias, nomeadamente através de privatizações, que têm equilibrado as metas que são definidas, mas que, no fundo, o déficit estrutural mantém-se incontrolável. Não há, de facto, crescimento sustentado, não se vê. Vê-se muito pouco investimento, portanto, que gera riqueza. A balança comercial também não me parece francamente positiva. No fundo, ela oscila em função da variação do preço do petróleo e da redução ou aumento das importações. E, portanto, não havendo aqui nada suficientemente sustentado que indicie que nós estamos num processo de crescimento a médio e longo prazo. Por outro lado, a economia informal, que é um dado importante do ponto de vista económico, situa-se em Portugal em cerca de 20%, ou seja, há 20% de entidades, sejam elas empresas, sejam elas privados, que fogem ao sistema, portanto aos impostos, etc. Do ponto de vista social, eu aqui acho que Passos Coelho ganhou, de facto. Nós estamos, de facto, mais pobres. Isto é para mim, óbvio. Começando pelo desemprego. Pelo desemprego e emprego. A população empregada diminui para 4.477.000, ou seja, cada vez temos menos pessoas a trabalhar, o que significa, por um lado, um facto importante, que há uma parte muito grande e significativa da população portuguesa que não trabalha por várias razões, porque está reformado, porque está desempregado, porque ainda é menor, mas este número é importante porque, em última análise, diz-nos também que os impostos estão a diminuir, exatamente porque vêm de cada vez menos gente. Nos últimos 4 anos, perderam-se 298.000 empregos. Os desempregados hoje, e eu conto como desempregados, os inscritos no centro de emprego, os empregados de longa duração, os desempregados estão em programas ocupacionais, em estágios e em formação, portanto, situam-se em qualquer coisa como 1.300.000. A qualidade do emprego, ou seja, aquele emprego que ficou, como é que está, portanto, o emprego hoje traduz-se em salários mais baixos, muito mais baixos do que antigamente, em menos segurança no emprego, portanto, uma maior precariedade e relações de trabalho menos humanizadas. Norberto, peço-lhe que não se esqueça dessa ideia, porque vamos já passar ao telefone com um telespectador. Luís Santos liga-nos de Santarém. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde, minha senhora, e os meus cumprimentos para o seu convidado. Realmente, o seu convidado já fez uma rasura de tal maneira e uma apreciação do que é o Estado da Nação, que eu já palavras só vou-me repetir naquilo que ele disse. E eu não gostaria, porque possivelmente haverá mais pessoas, mas não quero deixar
deixar de dizer que com este governo muito mal vai este país. Embora estejamos próximo de eleições, eu não auguro nada de bom para o Estado da Nação. Eu auguro a arrogância, a maldade e depois ainda tem outra coisa, é que a arrogância e a maldade é presságio deste governo, porque não tenho dúvidas em afirmar que este governo, se continuar, nós estamos novamente numa ditadura antes de 25 de Abril. É lamentável que nós, e eu com 75, embora ponham ali 73, já tenho 75 feitos no dia 17 de maio. Eu tenho que dizer, eu paguei sempre todos os meus impostos, todos os meus descontos para a segurança social, tudo aquilo que estou. E aquilo que estou a receber, paguei com uma língua de palmo. Não consegui nunca fugir a nada. Quem fugiu, que seja responsável por isto. Portanto, minha senhora e seu convidado, tenho pena que o meu país, de onde nasci há 75 anos, esteja na situação em que está e que os governantes não sejam capazes de ver o que é que está mal. Será que as inteligências das pessoas diminuiu? Que só via no tempo do fascismo pessoas inteligentes? Parece-me que agora é um bocadinho pior. Não vos tomo mais tempo, agradeço a oportunidade que me deram e muito obrigado e os meus respectivos cumprimentos. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Norberto, concorda com a visão deste telespectador? Não se augura nada de bom para o Estado da Nação? Não se augura nada de bom, porque, de facto, ainda há um conjunto de uma categoria, chamemos-lhe assim, do ponto de vista estatístico, que é a pobreza, que é dramática no nosso país. Quer dizer, o desenvolvimento de um país vê-se na forma como se combate aquilo que tira a dignidade às pessoas, que é a pobreza. Nós hoje temos cerca de 3 milhões de pobres. Portanto, e temos 25% de crianças que têm origem em famílias onde a pobreza e a fome é vulgar, é normal. Temos 41% dos cidadãos portugueses vivem em privação material. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não conseguem todos os meses ou pagar a renda de casa, ou ter a casa aquecida, ou comer peixe 2 vezes por semana, portanto, ou carne. Não conseguem. Estão identificadas, o que não significa, porque é aquele problema dos números que eu falava, não significa que isto não seja mais gente, mas estão identificadas cerca de 12 mil crianças com fome, sempre. Portanto, portugueses, cerca de 300 mil, há 23 mil idosos em abandono e em solidão, identificado pela GNR, 14,5% dos portugueses vivem em casas superlotadas, temos identificado cerca de 3.500 sem abrigo, há 700 mil portugueses que não têm água canalizada ou esgotos em casa, em pleno século XXI, e a nossa eletricidade, que é um bem essencial, é 61% mais cara que a média da OCDE. Ou seja, isto são apenas alguns dados do ponto de vista social que podem ser comprovados nas estatísticas que o próprio Estado divulga e que nos dizem que, de facto, este país empobreceu. E se continuar a empobrecer, nós, de facto, não sei onde é que chegamos. Porque, evidentemente que eu percebo os partidos políticos que, ideologicamente, querem ver aquilo que querem ver. Principalmente os partidos do governo, que dizem que conseguiram e, portanto, pegam em alguns indicadores e constroem uma narrativa, digamos, coerente sobre isso. Agora, essa narrativa não resiste ao confronto com os números. E mais, ao confronto com um olhar pleno para a realidade, se nós o conseguirmos ter,
quando se passeia neste país, em determinadas zonas deste país. Portanto, nós vemos a situação que existe. E depois temos o outro problema, que é, numa situação de crise e com esta pobreza toda no país, aquilo que seria de esperar é que o Estado Social funcionasse, porque era a forma de atenuar os efeitos da crise toda no país. Mas o que nós vemos, por exemplo, 2 exemplos só, as prestações sociais não contributivas, portanto, passaram de 1.844.000 em 2010 para 1.134.000, e o complemento solidário para idosos, que em 2010 atingia 246.664, passou para 165. Portanto, juntando a isto o problema da imigração, nós temos, como se costuma dizer, 3 países imigrados. Ou seja, se nós contássemos os imigrantes até à terceira geração, tínhamos hoje cerca de 31,2 milhões de imigrantes. Mas, nos últimos 4 anos, foram-se embora 300 mil imigrantes, e estes 300 mil que saíram do país não são necessariamente iguais aos outros imigrantes que saíram antes. São imigrantes mais qualificados, com maiores competências e, portanto, que num país que está com problemas de crescimento e desenvolvimento, eles são vitais, ou seriam vitais para este país. Portanto, o ir embora não é só o problema social da sua partida e o que é que isto significa do ponto de vista das relações sociais e familiares, mas também o que é que isto significa do ponto de vista económico e do desenvolvimento do país. A educação, portanto, que nós temos, tem sido durante este tempo uma confusão, conflitos permanentes, medidas erráticas, e continuamos a ter a taxa de analfabetismo mais elevada da Europa. Portanto, continuamos aí. Dados importantes que não podem ser vistos, eu avanço com eles, mas temos de os perceber discutindo em articulação com outros indicadores, mas que, por si, significam alguma coisa. Há menos estudantes no ensino superior, ou seja, aparentemente isto pode significar que as pessoas estão a desistir de ir para o ensino superior, e há também menos gente com licenciaturas. Portanto, de 2010 para 2014 há uma diminuição com algum significado do número de pessoas com licenciatura. E isto também é problemático porque tem a ver com a qualificação e as competências que são necessárias para um país se desenvolver. Sem essas qualificações, sem essas competências, nós não vamos a lado nenhum e não conseguimos ser competitivos, digamos, num contexto que é extremamente concorrencial e, portanto, precisamos ter mão de obra especializada. Temos já mais uma telespectadora ao telefone. Ana Gouveia liga-nos de Lisboa. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde. Eu, pessoalmente, concordo com a análise que está a ser feita pelo vosso convidado, sublinhando agora sobre o último ponto da educação, que se fez, na minha opinião, um crime neste governo, que foi tentar dar cabo da escola pública, desmembrar a qualidade da escola pública que tínhamos. E isso eu acho criminoso. E quanto ao resto, olha, estou como aquela velha canção cantada pelo Adriano Correia de Oliveira, A Trova do Vento que Passa. Pergunto ao vento, as novas do meu país, o vento nada me diz, o vento cala a desgraça. Eu acho que a realidade não é ser fatalista, mas estamos numa desgraça, porque não há setor nenhum que estejamos melhor. A nível económico, a dívida passou para os 130% e não se sabe, e com este governo não se faz reestruturação, não se vê um fio à vista. Portanto, só espero que as pessoas, agora nas próximas eleições, votem, mas votem de novo, não votem nem os governos que já têm estado há 40 anos. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Norberto, no debate de amanhã, quais é que acha que deverão ser identificadas como as áreas prioritárias sobre as quais é preciso agir com mais urgência? Depende um pouco. Portanto, o Governo falará necessariamente
na continuidade e na necessidade de aprofundar aquilo que chama de reformas estruturais, não dizendo muito bem quais são essas reformas, portanto, porque fala-se muito no nosso país, basta ler 2 ou 3 jornais e ouvir vários membros, portanto, do governo falar para ouvir repetidamente a palavra reforma. Eu costumo dizer que a palavra reforma para mim não significa nada. Portanto, é preciso dizer que reforma é que estão a pensar. E, portanto, ficaremos um bocadinho, que é mau, no vazio, porque, no fundo, algumas das reformas que o Governo pensa fazer são reformas com consequências sociais complexas. E, portanto, como estamos em vésperas de eleições, no fundo, dir-se-á que é preciso fazer reformas, mas ficará uma nebulosa. Mas a postura do Governo será, no fundo, a continuidade desta política e acenará com a questão grega, no sentido de dizer, vejam o que está a acontecer na Grécia, quando na Grécia o que está a acontecer são 6 anos de políticas de austeridade que foram feitas até este governo tomar posse e que puseram o país numa situação calamitosa, quer do ponto de vista económico, quer financeiro, quer social. Mas pronto, neste momento a Grécia está num impasse, vamos ver qual é a solução, e, portanto, o Governo vai se agarrar à questão da estabilidade e da continuação da política. Por parte da oposição, eu penso que o discurso será, por um lado, a postura deste Governo mais equilibrada no que toca ao problema da Grécia. Por um lado, a ideia de que o Governo tudo deve fazer para manter a Grécia no euro, por razões que têm a ver com a lógica da solidariedade europeia, mas também por interesses do próprio país, porque nós sabemos que se houver alguma questão e alguma saída da Grécia, isto tem consequências para Portugal e, portanto, não vale a pena escamotear essa questão. E por a tónica muito nas questões de ordem social, que aqui, a questão da pobreza, a questão do desemprego, a questão da saúde, porque a saúde e a educação é aquilo que promove a igualdade de oportunidades. Se nós não tivermos uma saúde que atinja de uma forma igual todos os estratos da população, nós vamos ter, de certeza, um país muito desigual, no fundo, que já temos. Nós temos um país em que, ao nível da igualdade, é dos países piores da Europa, porque temos situações de desigualdade que esta crise veio avolumar. Hoje, as pessoas, usando um chavão, mas que é verdade, as pessoas mais ricas estão mais ricas e as pessoas mais pobres estão mais pobres. E, pelo meio, a classe média deu um salto para baixo e passou para os limites da pobreza, portanto, proletarizou-se, usando uma expressão também que é habitual. Temos mais uma telespectadora ao telefone. Nuxa Neves, liga-nos de Rio Maior. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde, Ana, e também para ser convidado. Bem, a minha opinião é a seguinte. Isto já começou há 40 anos, quando foi do 25 de Abril. Portanto, eu já perdi tudo com o 25 de Abril. Tudo. Recomeçamos do zero. Zero. Portanto, as pessoas que foram. O regime foi de tal ordem que chegaram, nacionalizaram os consultórios, as clínicas, me lembrei que tinha uma clínica, prédios, nacionalizaram-nos tudo. Portanto, eu agora eu revejo-me naquelas pessoas que estão na Grécia, o que está a acontecer à população. Porquê? Porque os políticos entenderam que tinham que fazer aquela figura, isto tem sido assim. Portanto, eles salvaguardar as coisas todas deles, porque os políticos, isso nunca ficam mal, estão sempre muito bem. Agora, quem está a sofrer as consequências é o Zé Povinho. E se aqui em Portugal o Passos Coelho não tem entrado, eu não concordo com as medidas de austeridade. Mas agora, eles também, na Grécia, têm que fazer um bocado, têm que cumprir um bocado, porque nós, os restantes contribuintes, penso eu que não estarão com vontade, com certeza, de andar a pagar mais para os outros, para eles não fazerem reformas nenhumas. E depois começou com a nossa entrada para o euro.
Porque acho que não referendaram aqui porque nossas pessoas queriam ir para o euro. E, portanto, isto aqui foi olha, estão a ver o que está a passar na Europa. Tem sido uma confusão tal, que eu não sei o que diga. Se Portugal também entrasse numa coisa destas, o que é que aconteceria aqui em Portugal? Quer dizer, eu tinha que ver, e mesmo assim não sei bem. Se não estaria na iminência de perder novamente tudo o que construí a partir do zero. Não sei. E, portanto, não é só andar a dizer mal do Passos Coelho, a dizer mal disto ou daquilo, porque este é o que menos culpa tem. A responsabilidade vem das pessoas que fizeram o 25 de Abril e que nos conduziram para o euro. Porque nem sequer nos queriam lá, nem a nós, nem a Grécia. E, portanto, não estejam a tirar só as culpas para o Passos Coelho, é tirar as culpas para quem esteve há 40 anos para cá. Esses é que se governaram todos os políticos, e os amigos, e os outros, é que foram corruptos, é que fizeram o país assim. Muito obrigada, Ana, beijinhos, e desculpe, depois eu alonguei mais. Desculpe. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Aproveito desde já para ler mais um comentário de um telespectador que nos chegou durante a tarde. Um telespectador anónimo que nos diz: uma vergonha enquanto tivermos políticos amadores e exibicionistas, não acredito em nada desta gente e como não os vejo emigrar, então o país está tramado. Norberto, a opinião dos nossos telespectadores parece ser unânime. A verdade é que muita gente no início da legislatura, se calhar não, na verdade, não acreditava que este governo, até por ser de coligação, chegasse ao fim, e o governo passou por um período turbulento com a admissão de Vítor Gaspar. Não terá pelo menos esse mérito de ter conseguido levar uma legislatura até ao fim, num contexto tão adverso? Eventualmente, mas eu penso que este governo só chegou ao fim porque teve um Presidente da República que o ajudou sempre e que, identificando-se com ele, com o governo, o manteve em funções quando tudo indicava que não o deveria manter em funções. Portanto, este governo, se tivesse outro Presidente da República, com outro perfil, porventura não teria acabado. O problema aqui, eu sou adepto da estabilidade, mas de alguma estabilidade. É quando a estabilidade é má, eu não gosto dela. E, portanto, este governo, o que fez foi, no fundo, empobrecer o país e reduzir as expectativas de vida e de dignidade das pessoas. E nós temos de ser claros nisto. Agora, outra discussão é porque é que nós chegámos a uma situação que vem de há muitos anos, que nós, de facto, temos um problema estrutural, que é, temos dificuldades de crescimento, dificuldades de, no fundo, equilibrar as nossas contas. Isto é um problema que vem de longe. Relembro, no entanto, que, ao mesmo tempo que nós foram objeto da mesma crise, países como a Espanha, a Irlanda, a Grécia, a Itália, portanto, e de alguma forma, embora menos a França, etc., todos estes países sofreram com uma crise financeira que, no fundo, teve consequências que dificilmente eram esperadas. Portanto, uma coisa é a discussão do antigamente, outra coisa é dizer, nós estamos a fazer uma análise do Estado da nação, como é que está a nação? E a nação, de facto, culpa deste ou daquele, está desta maneira. As alternativas, como dizia esta telespectadora, se o Passos Coelho não tem ganho outro qualquer, não sei. Podia ser melhor, podia ser pior. É uma questão que já entra no reino do faz de conta. Agora, há aqui uma questão que nós temos de ver. Um dos grandes problemas da Europa é de facto, a radicalização política. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Aqueles que normalmente estão no extremo do sistema, seja eles na direita, seja eles na esquerda, tomarem o poder porque o povo já não acredita nos outros. E isso aconteceu claramente na Grécia, começa a ser perceptível que possa acontecer em Espanha, e a França, por exemplo, a extrema-direita tem uma votação que era impensável há uns anos atrás, e, portanto, isto tem de se perceber porquê. E a Europa, com as suas regras, com isto tudo, tem de perceber que, ao fim de 6 anos na Grécia,
ao fim de 4 anos em Portugal, a situação dos países é aquela que os números nos dizem, e isto ficou a dever-se a uma política concertada, articulada entre o FMI, a Comissão Europeia e o Banco, o BCE. Portanto, se essa política for articulada e deu estes resultados, seria tempo de pensarem outra coisa. E de pensarem, inclusive, que os povos não são iguais. Não são iguais entre si, não são iguais à Alemanha. A Alemanha é outra coisa. E mais, é preciso ter sentido histórico. Digamos, por exemplo, quando se viu a reação destes políticos todos a um político grego, por acaso não sou muito, não é propriamente um estilo que eu gosto muito, mas é um estilo próprio, o ex-ministro das Finanças, o Varoufakis, que apareceu vestido de outra maneira, enquanto todos os membros da Troika e tal, vestem, como eu costumo dizer, um bibe, é um bibe igual para todos, é uma gravata, um casaco, cinzento, preferência, etc. E, portanto, haver alguém que veste de outra maneira e que anda de outra maneira e que, em vez de levar uma pasta sofisticada da marca X, leva qualquer mochila às costas, fez-lhe uma confusão e incomodou-os. Ora, isto não pode ser. Portanto, o respeito da diferença e o reconhecimento da diferença é fundamental. A Grécia não é igual a Portugal, em termos históricos, em termos culturais. Eu lamento, mas vou ter de interromper novamente, porque temos mais um telespectador sim. Ao telefone. Joaquim Batista, boa tarde, qual é a sua opinião? Peço-lhe, por favor, que baixe o som da sua televisão e me ouça pelo telefone. Ok. Então, boa tarde a si e ao seu convidado. Portanto, para já dou os parabéns ao seu convidado, porque nos outros 4 canais, constantemente, há uma linha ideológica que nos tenta ver as coisas de outra forma. Por isso, agradeço imenso, portanto, a presença do seu convidado. Eu só queria pôr um pontozinho aí em questão. Fala-se tanto, portanto, o nosso governo, os nossos governantes atuais, falam tanto na questão da dívida e nos mercados, mas, no entanto, nós continuamos a ser lixo, considerado lixo. Portanto, quando tentam nos parar a Grécia, eu não vejo tanto essa diferença. Portanto, essa é uma das questões. Portanto, houve uma tempestade perfeita que aconteceu quando foi este governo para lá, em termos internacionais da questão das dívidas, né, das dívidas soberanas, e de uma mentira que este governo utilizou para chegar ao poder, dizendo que não aumentava impostos, dizendo que, portanto, que não baixava as pensões, e fez tudo o contrário. Estando lá fez exatamente o oposto. E era mais ou menos isto que eu queria dizer, e mais uma vez obrigado ao seu convidado por outra maneira de ver as coisas. Muito obrigado, sim. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Norberto, acha que o ajustamento dependeu demasiado do célebre enorme aumento de impostos anunciado por Vítor Gaspar sobre o Orçamento do Estado para 2013? Eu penso que o grande problema do país há uns tempos, e agora tornou-se muito claro, foi, por um lado, uma opção do governo em não ter programa de governo. O que é que isto quer dizer? O governo, no fundo, assumiu o programa da Troika e assumiu a lógica do programa. E foi além foi mais troiquista que a Troika. Concorda com essa Sim, visão? Isso é o próprio Primeiro-Ministro que o disse várias vezes. Portanto, porque, no fundo, o grande problema que surge aqui, que ninguém consegue explicar muito bem, é, sim senhor, nós empobrecemos. Portanto, as pessoas ganham menos, têm menos direitos, há mais pobres, portanto, gasta-se menos em saúde, gasta-se menos em educação, portanto, porventura morrer-se-á mais cedo. Mas depois como é que isto melhora? Ou nunca melhora? E, normalmente, estas perspectivas neoliberais deixam isso como deve ser um ato de tipo terremoto, qualquer coisa
que virá, que ninguém percebe. Quer dizer, e essa questão, eu penso que é desmotivante para um povo. Um povo gosta e quer que tenha, digamos, um governo que tenha ideias claras para o país. Portanto, o que é que quer fazer deste país? Qual é a visão para este país? E depois ter uma estratégia coerente. E, mais ainda, nós, evidentemente, somos europeus, queremos estar na Europa, mas somos portugueses. E Portugal, o português, é uma nacionalidade, ou seja, é um país com uma identidade, com uma cultura, com uma maneira de ver o mundo, e gostamos também de ser respeitados. E esta ideia, que nós só estamos aqui para obedecer aos mais fortes, é uma ideia que pode ser complicada em Portugal, porque neste momento, por várias razões, ao nível de mercados e ao nível da atuação do BCE, conseguiu-se manter os juros mais baixos, o que fez com que Portugal, até disseste, tinha os cofres cheios. Portanto, mas se isso falhar, portanto, a seguir vem mais austeridade e o país vai ficar pior. E uma coisa que a história de Portugal nos ensina é que este país de vez em quando zanga-se. E, portanto, vamos ver o que é que acontece. Esperemos que não aconteça nada disso e esperemos que haja bom senso e que, daqui para a frente, a política que for desenvolvida seja uma política de compromisso. Porque, do ponto de vista social, uma das questões mais complexas que este governo conseguiu fazer na sociedade portuguesa foi pôr todos contra todos. Os grupos, os velhos contra os novos, os empregados contra os desempregados, funcionários públicos contra os privados. E isto, numa sociedade que precisa de ser coesa, precisa de estar unida para dar respostas, é, de facto, uma malfeitoria, porque nós não podemos entrar nessa discussão. A discussão, mas eu sou novo e não vou ter reforma, se calhar grande coisa, e portanto porque é que hei de estar a pagar a reforma daqueles que estão agora na reforma? Evidentemente, eu a isto respondo sempre, pois se nós vamos para este tipo de discussão, aquele que está neste momento da reforma também pergunta quem é que lhe devolve o dinheiro que ele descontou do seu vencimento para pagar a educação daquele que agora o está a criticar e a saúde daquele que o está a criticar quando ele não podia, porque tinha 10 anos, 11 anos, 15 anos, etc. Portanto, entramos numa discussão em que se perde a coesão do país e isso não augura nada de bom. Porque uma coisa, por exemplo, a Grécia tem. Por um lado tem coragem. Podemos discordar. Coragem. Porque tem ali um mundo inteiro a dizer-lhe vocês se votam não, isto é uma desgraça, é a bancarrota, saem da Europa, nós não damos nada, não sei o quê. E votaram não. Evidentemente que isto não pode ser dissociado daquilo que eles sofreram nos 6 anos últimos. E, portanto, eu acho que esta austeridade, vista desta maneira, sem qualquer critério, sem apenas sujeita às exigências orçamentais daquele ano, em que precisamos de mais dinheiro, então vamos todos à procura, onde é que vamos cortar? Isto não é nada, porque isto desequilibra tudo. E depois, como é evidente, este Norberto, governo... lamento ter de interrompê-lo porque o nosso tempo esgotou-se. Obrigada pela sua participação. A Assembleia Geral fica por aqui. Já a seguir, não perca o grande jornal e tenha um excelente resto de tarde.